Tudo bem com vocês? O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil e isso é o que mais importa. Agora, a gente precisa falar que o Yuri Alberto salvou uma noite pobre tecnicamente e, afinal de contas, o que quer Dorival Júnior com o seu ou seus sistemas táticos? Porque foi uma salada nesse jogo. A gente precisa falar sobre as mexidas do técnico, mas tem alguns pontos positivos. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada. Inscrever-se é o botão ali. Clique em inscrever-se, vamos nessa. Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Corinthians, mais uma. No cômputo geral, venceu os 2 jogos, classificou, era o que mais importava. Muita gente acabou sofrendo, né? O Fortaleza eliminado nos pênaltis, o Grêmio então nem se fala diante do CSA, mas a maioria dos clubes aí estão confirmando, né, os seus avanços, as suas passagens para as próximas fases. O Corinthians pegou um adversário de Série B do Campeonato Brasileiro, uma equipe muito bem organizada, né? Saiu o Eduardo Batista, chegou o Humberto Louser lá e o padrão se mantém, né? Uma equipe que compete na Série B, compete no Campeonato Paulista, já deu trabalho para o Corinthians em outras oportunidades e assim, atacou o Corinthians em alguns momentos, mas o Corinthians também pouco sofreu. E aí eu já começo a falar da primeira medida positiva do Dorival Júnior. Eu tenho muitos questionamentos sobre a escalação e os sistemas do Dorival. Mas começando de trás, começando da parte defensiva, é preciso fazer um elogio. O Dorival, aos poucos, vai organizando a casa. O Corinthians tomava muitos gols. O Corinthians do Ramon era até mais ofensivo, mais criativo, mas era mais vulnerável. E assim, a gente chegou a aposentar ou defenestrar ou mandar embora todos os defensores do Corinthians, porque nenhum prestava. E eu falava pra vocês assim, cara, tem alguma coisa errada, porque não é possível que todos eles, eu sei que ali tem jogadores que daqui a pouco a gente possa questionar, que o ideal seria um melhor qualificado tecnicamente, mas todos falhavam, todos, invariavelmente. Do Gustavo Henrique ao André Ramalho, ao Kaká, ao Tchoca, todo mundo, ao Félix Torres, então nem se fala, todo mundo falhava. E tinha algum problema no sistema. O Dorival Júnior, ele começou a arrumar a casa, começou a dar uma solidez defensiva, tanto que em 7 jogos, isso é o número do próprio Dorival na entrevista coletiva, acho que em 4 jogos ele não sofreu gols. Então, já é um ponto positivo. E se a gente olhar para o campo, especialmente do jogo passado para esse, a gente tem uma mexida com a ausência do Mateuzinho. Que eu não sei o que vai acontecer quando ele voltar a ficar à disposição, porque me parece que o Dorival encontrou a posição de Félix Torres. Diferentemente do jogo passado, que foi o jogo do Campeonato Brasileiro, e agora até me fugiu, que foi o jogo do final de semana, diferentemente daquele jogo em que ele até foi mais um terceiro zagueiro e tal, desta vez ele jogou efetivamente como lateral. Então você tem o André Ramalho na sobra, que melhora, porque ele tem uma margem de erro menor, ele chegou nessa linha de 3 no ano passado e foi muito bem. O Kaká também, até às vezes dá umas escapadinhas, né, tá ganhando confiança. E o Félix Torres, cara, ele tá muito à vontade. Mas assim, não apenas para fazer aquele lateral defensivo, como eu citei como exemplo aqui, né, o Ferrarese, o Marcos Rocha, que poucas vezes passa do meio campo no Palmeiras, né, até pela idade. Diferentemente desse lateral barra zagueiro, ele foi lateral. Contra o Novo Horizontino, Félix Torres foi lateral. E no jogo do fim de semana, o que ele fez? Ele botou o Félix Torres ali e como ele abriu o Carrilho e o José Martínez pela direita, se alternando, você tem profundidade com esses 2 caras, né? Então não necessitava do Félix subir. Nesse jogo, o Dorival colocou o Ranielli caindo por ali e o Romero. O Romero um pouco perdido, tentando se encontrar, errando muito tecnicamente algumas combinações de jogadas, até porque o Ranielli, que era o seu parceiro ali da profundidade, do ponto futuro, né, desse lado direito do campo ofensivo, ele não é do ramo, ele não é da função. Cara, eu sou um fãzaço do Ranielli. Ranielli, assim, jogador que abnegado, se entrega pro time, assim, um leão dentro de campo. Eu fiz um vídeo até elogiando ele na final do Paulista contra o Palmeiras. Ele foi, assim, quando o Carrilho vinha da seleção da data FIFA, o Martínez também, ele jogou por todos ali no meio de campo. Um primeiro volante formidável. O que o Dorival faz? Ele se apaixonou por Maicon,
Ele entendeu o Maicon como um suprassumo da primeira volância, como se ele tentasse, a sensação que eu tenho, reinventar Maicon no Corinthians como ele fez com o Alisson no São Paulo. O Alisson era um meia atacante, que jogava muitas vezes pelo lado direito, aberto, segundo homem, no máximo, né, mas normalmente terceiro homem de meio campo, já tinha sido assim no Grêmio, e de repente o Alisson é inventado ou reinventado pelo Dorival Júnior junto do Pablo Maia como um volante. E ele, assim, constrói aquela campanha do título da Copa do Brasil de 2023 e até hoje está jogando bem dessa maneira. Eu acho que o Dorival entendeu o Maicon pela qualidade técnica que ele tem. O Maicon é um jogador mais técnico que o Ranielli. Entendeu que ele poderia ser esse cara. Questionado sobre isso, o Pedro Ramiro até faz um questionamento para ele do tipo assim, o que você viu no Maicon que o antecessor não viu, que a torcida não vê, que a imprensa não vê, e aí o Dorival até meio chateado, assim, dinâmica. Para mim ele dá uma dinâmica melhor pro meio campo com a qualidade técnica que ele tem. Então o Dorival entende que o Maicon é esse cara. Só que para o Maicon ser esse cara, ele avança o Ranielli. E para mim estão os dois fora de posição. Porque o Maicon, sabidamente, seguramente, e o melhor momento do Maicon no Corinthians, antes dele ser vendido, isso lá na primeira passagem, era de segundo homem. Ele faz a primeira função, até pela qualidade que ele tem. Mas ele, como segundo homem, já jogou melhor. E eu acho que ali ele fica muito exposto. É só uma sensação inicial. Tomara que o Dorival, abraçado nessa tese, nessa ideia, possa render frutos ao Corinthians. Eu ainda não vi isso acontecer, mas é uma insistência que ele está tendo com o Maicon ali. Mas o grande problema é que ele tira o Ranielli da função dele, que para mim é um grande cão de guarda, pega a bola, pode dar umas escapadas de vez em quando, mas rouba muitas bolas, protege a defesa ali. Quando você coloca o Ranielli à frente, quase como um ponto, meio atacante, tanto que a primeira bola que o Corinthians teve, dentro da área ele recebe, ele tenta fazer o giro, ele não é dali, ele não tem que estar ali. Ele não tem que estar combinando jogadas de ataque com o Romero. Aí tem uma hora que o Romero passa para ele meio que se atrapalha com a bola escapa pela linha de fundo. Ele até conseguiu, numa jogada, um cruzamento interessante. Mas o Ranielli não é dali. O que ele faz também? Nesse 4-1-4-1, digamos assim, né? O Romero, mais bem pela direita, né? Quase colado na lateral. O Ranielli caindo ali por aquele lado. O Breno Bidon, mais como um meia, né? Mais por dentro. E o Coronado jogado na lateral esquerda, lá na ponta esquerda. Assim, quando a gente pensa que o Coronado... que eu acho assim... Eu fico na dúvida se ele fez um bom ou um mau jogo, o Coronado. Me ajudem aí. O que vocês acharam do Coronado? O Coronado, pra mim, eu acho que ele tentou muitas vezes fazer o diferente, mas ainda falta uma coisinha pro Coronado, né? Você vê que ele tem qualidade técnica, ele às vezes tenta um passe mais difícil, mas às vezes ele perde a bola, às vezes o Fernando Praz estava nos comentários, né? Pô, o Coronado às vezes não ataca o espaço, né? Às vezes ele tenta uma jogada combinada, mas não vai, né? Ele fica meio parado ali. Por quê? Porque ele, na minha visão, ele joga numa faixa de campo que ele deveria ficar por ali mesmo, né? Mas como ele tá deslocado pelo lado esquerdo com o Dorival, exige que ele faça isso, exige-se que ele faça essa profundidade e tal, e ele não tem essa característica. Então, cara, assim, pra resumir, o Dorival, ele tá mexendo com as peças do xadrez, mas ele tá invertendo todas elas. Ele tá fazendo a torre fazer a função do bispo, não sei quem joga xadrez aí, o bispo fazer a função do soldado, o soldado a da rainha. Cara, tá uma maluquice. Então, assim, o Ranielli é primeiro, não é segundo, nem meia, nem ponta. O Maicon não é primeiro, é segundo. O Coronado não é ponta esquerda, é meia. O Romero não tem que jogar lá no canto, ele tem que se aproximar do Yuri. O Ranielli não é esse cara pra fazer isso. E aí, o resumo de tudo isso é um Yuri Alberto, mais uma vez, isolado no ataque. Vocês vejam que no segundo tempo, quando o Thales Magno aproxima, o que aconteceu? E olha que o Thales Magno, assim, tem tido muitos problemas técnicos recentemente. Mas o que aconteceu quando o Thales Magno aproximou o Félix Torres, que foi melhor em campo, na minha opinião? Durmam com esse barulho. O Félix Torres foi o melhor em campo. Começa a jogada vindo de trás, lança o Thales deixa o Yuri em condições. E olha que o Thales entra para ser um cara mais à esquerda e aí ele joga o Coronado por dentro. Depois o Coronado acaba saindo para a entrada do Martini, se eu não me engano. Mas quando o Thales entra no jogo, entram o Thales e o... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Entram o Thales e o
Carrilho, o Carrilho na do Bidon e o Thales na do Romero. Aí o que acontece? Ele faz com que o Carrilho seja esse ponta-direita, que tá me incomodando também. O Coronado, daí, em vez de ponta esquerda, cai por dentro e o Thales faz essa ponta esquerda. Então ele faz essa alteração, mas ele continua lateralizando o jogo. Claro que o Novo Horizontino estava fechado, normal que seja assim, mas questionado sobre isso, o Dorival falou que o Carrilho ele tem liberdade para não ser só o ponta. Ele tem liberdade para cair por dentro também. Mas sei lá, me parece orientação. É isso, fiel. Mais um jogo do Corinthians. Não esquece de deixar o like para fortalecer, mas não para por aí. Agora vamos analisar uma informação que repercutiu muito de uma possível saída do Yuri Alberto no Corinthians. Por falar em Yuri Alberto, a notícia que foi divulgada no programa do Neto, hoje no programa Os Donos da Bola. Foi divulgada pelo Neto e divulgada também pelo Souza, que é comentarista do programa Os Donos da Bola. O Vitor Pereira tem interesse na contratação. O Vitor Pereira, lembra dele, torcedor corintiano? Tem saudades dele, torcedor corintiano? Ele foi um tremendo traíra no Corinthians, deixou o Corinthians alegando, dando a desculpa do estado de saúde da sogra, e depois, imediatamente, foi dirigir o Flamengo. Foi absolutamente traíra o Vitor Pereira, mas é bom técnico e está fazendo um bom trabalho lá no Wolverhampton da Inglaterra. O Manchester United está perto de acertar a compra do atacante Matheus Cunha, que é do Wolverhampton. E por uma bala, hein? 62 milhões de libras, o que dá 472 milhões de reais. Então o Matheus Cunha, que é brasileiro, né, e centroavante do Wolverhampton, deve ser contratado pelo Manchester United. Com isso, o Wolverhampton quer a contratação de um outro centroavante. E o Vitor Pereira indicou a contratação do Yuri Alberto. Segundo informações do Neto e também do Souza, o valor da proposta que deve chegar ao Corinthians é de 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. Algo em torno de 224 milhões de reais. É muito dinheiro. Lembrando que o Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, que foi adquirido em troca de jogadores com o Zenit em 2023. Lembra? Foi um monte de jogadores lá para o Zenit na contratação, em troca da contratação do Yuri Alberto. Qual a sua opinião? Bom, se chegar uma proposta de 35 milhões de euros, dificilmente o Corinthians vai ter condições de recusar essa proposta. Mas o Corinthians só teria direito a metade dos 35 milhões. Ou seja, o Corinthians teria direito a 17 milhões e meio de euros. 111 milhões de reais. É muito dinheiro. Só que onde é que o Corinthians vai arrumar outro centroavante? Né? Esse é que é o problema. Esse é que é o problema maior. O Corinthians perderia um dos seus principais jogadores, o seu principal artilheiro. Mas se chegar uma proposta dessa, não tem muito o que fazer. E essa proposta chegaria agora no meio do ano. O meio do ano é a principal janela dos clubes europeus. É a principal janela, é a janela forte dos clubes europeus. É a janela do meio do ano, quando os clubes europeus realmente gastam dinheiro para contratar jogadores. Seria difícil segurar o Yuri Alberto, porque, afinal de contas, ele também tem o sonho de jogar na Premier League. Embora ele tenha pedido para o Corinthians renovar o seu contrato por mais uma temporada, o Yuri Alberto está feliz no Corinthians, está vivendo a sua melhor fase com a camisa corintiana. Dificilmente ele
recusaria uma proposta nesses valores, principalmente da Premier League. Lembrando que o Vitor Pereira trabalhou com o Yuri Alberto no Corinthians, né? O Yuri Alberto foi comandado pelo Vitor Pereira no Corinthians, por isso o Vitor Pereira conhece bem o jogador e por isso o Vitor Pereira indicou o jogador ao Corinthians. Indicou o jogador ao Wolverhampton da Inglaterra. Vamos aguardar para saber se essa proposta realmente vai chegar no Corinthians. A possível saída de Yuri Alberto voltou a ser assunto forte nos bastidores do Parque São Jorge. De acordo com a apuração de jornalistas ligados ao clube, há movimentações nos bastidores que indicam sondagens do exterior pelo atacante. Abre aspas, Yuri ainda é um ativo importante do Corinthians. Caso chegue uma proposta vantajosa, a venda não estará descartada. Fecha aspas, revelou uma fonte próxima à diretoria. Fiel, a verdade é que o atacante vem se destacando cada vez mais e é uma peça importante do time. Mas tem muito mercado. Será que o Timão deveria vender? Você venderia o Yuri hoje ou acha que ele ainda deve permanecer no clube? E aí, Fiel, o que vocês acharam do jogo do Corinthians? Deixe nos comentários que a gente quer muito saber. E agradecer a ótima audiência, lembrando que lemos todos os comentários de vocês. E não esquece de comentar aqui pra gente saber sobre essa possível saída do Yuri no Timão. E vai, Corinthians!